Oi, gente. Boa noite. Hoje é que eu que tô entrando primeiro. Vamos ver se tá tudo certinho. Vou mandar o convite aqui. Nossa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Pedro Miranda entrou, Elbert entrou, Joãozinho e Mula entrou. Boa noite, pessoal. Oi, Wagner. Wagner, meu discipulado amado, entrou na live. Evandro Gabriel. Hum, Prontinho. Elidiane entrou. Minha equipe maravilhosa. Sem vocês eu estaria surtando. Eu já tinha morrido. Já estava na glória. Já estaria na glória. Hello! Opa, e aí, Carol? Tudo bem? Como é que você tá? Estou bem. Né? Eu estava até falando com minha mãe hoje, na hora que eu estava comendo. Eu falei assim, nossa, eu acompanho o Bando de Quadrado já tem... Desde quando eu converti, quem diria eu estaria fazendo uma live com eles agora. Nossa, tanto tempo assim? É tanto tempo assim, ué, vai fazer 8 anos. É, por aí, Bando de Quadrados é praticamente essa mesma idade. Aí que bom, aí que interessante, ó. Mas é uma honra estar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Só uma perguntinha, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou escutando bem agora. Ah, Deixa eu ver aqui. O pessoal do. Aceitei o deixa eu ver se, convite aí dos meninos. deixa eu ver se eu consigo acender Jordan. uma luzinha aqui. Olá, Agora ficou melhor. E E Jordan. aí, tudo bem? beleza? Tá fazendo um Ajuda pouquinho nós de aí. eco no telefone para vocês? Não, tá bom. Tá ótimo. Não, para mim também tá bom. Não sei se para vocês ficaram legal o áudio, o pessoal que tá aí, que tá chegando. A Sheina, quero mandar um abraço pra Sheina. Sheina, forte É abraço. excelente. Tá parecendo que tá Galera aí. fazendo live no YouTube. É, Porque quando eu tô é, fazendo a se reunião vocês estiverem dividido, ouvindo bem, eu tô ouvindo Estou bem. ouvindo bem. Estou até vendo um legal. pôster do Léo aí atrás do Lenda de Boia. Ah, é. Ó, precisamos um pôster aqui para colocar no estúdio do Bálsamos também, hein, ó. É verdade. A Vai ter. gente, a gente vai se organizar para tentar passando aí pro pessoal, né, que tá caminhando junto com a gente aí nesse processo, umas lembranças de bálsamo, do material também. Vai se organizar para isso, Muito para passar. bom, bacana. Opa, a gente aceita tudo, hein? Pode mandar. Aqui tem espaço, ó, tem um espacinho, acho que mais ou menos aqui, ó, para colocar, ó. Top. Vai ficar uma Muito bom. altura boa ali. A galera tá chegando, a Sheina mandou um abraço, tá ouvindo? Sheina, um abraço, o irmão Rob chegou. E vai chegando a galera aí, né, pessoal? É, você que tá chegando, você que tá entrando, eu já vou. Tá vendo que eu já tomei conta da live, né? Você que tá chegando aí, entrando, ó, tem uma setinha aqui embaixo. Essa setinha serve para você mandar para outras pessoas. Vamos tentar fazer essa live bater 50 pessoas? Vamos? Vamos Vamos, tentar, vamos tentar. vamos Bora. tentar? Vamos tentar? Vamos fazer, vamos embora. Bora. Então, tô contando com você Vambora que está agora. assistindo aqui, ó. Você que está assistindo aqui agora, já clica nessa setinha aí, ó. Já manda para umas 3, 4 pessoas, manda entrar aqui na live aqui. Ah, mas o que é? Não interessa, entra. Só entra. E deixa Deus trabalhar. Aí é isso aí. O pessoal que tá entrando aqui do Bando de Quadrados, que conhece o Bando de Quadrados, conhece a gente aí. Por favor, dá essa força aí para que hoje a gente vai falar um negócio muito legal. Tá? Então o papo aqui vai ser bem interessante. Então fica aí o convite para a galera toda e trazer esse pessoal para cá.
Pronto, mandei para umas 20. Isso aí. Eu também vou fazer isso também, por que não, né? Oxe, vamos fazer isso aqui também. Eu vou mandar o Tato, vou mandar para ele também. O Tato ele vai entrar daqui a pouco, tá, gente? Nossa, gente, cadê o Tato? Não, o Tato vai entrar daqui a pouquinho, tá? Daqui pelo menos pode ter um papo com a gente. Ele trabalha de noite, então eu tô mandando para 500.727, como se eu tivesse tudo isso de pessoas. É pela fé. Né, Pela Jordan? fé, né? Pela fé. Tá dando 11 já. Vai, Jordan, manda também. Manda aí. Você Manda. conhece Pernambuco inteiro? Pernambuco inteiro. Passando aqui para todo mundo. Vamos lá. Vamos movimentar essa live. Vamos deixar ela aqui badalada. Vamos lá. Mandei para umas 70 pessoas aí, tá bom. Galera do Nerd de Deus, forte abraço. Meu Comics também tá aí, abraço. Boa noite. Top. Faz tempo que o Bando Quadrado não faz uma live aqui no Instagram. Então, assim, pessoal, você que esperava uma live do Bando Quadrado aqui, ó, tem 3 pessoas participando. A live vai prometer, hein? Acho que tá dando um eco aí no seu aí, meu querido. Jordan, tá dando. Agora tá dando eco, né? Agora tá dando eco. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui. Faz um bom tempo também que eu não tenho usado. Aí eu não lembro se tem como mutar o microfone. Você muta no microfone mesmo. É, No íconezinho de microfone fica embaixo. Assim. Eu não sei, porque pra mim aparece, né? pra mim não aparece. Deixa eu ver como é que eu faço. Coloca o fone. Não tem fone, não? Quem faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Deixa eu ver aqui. Tiozão da internet. Zap. Jordan. Melhorou? Deixa eu ver se tá dando eco. Melhorou. Não tá dando eco mais. Top. Então tá bom. Tá ótimo. Ainda tá. Deixa eu ver se eu consigo. Pior que eu tô sem fone aqui, deixa eu me mudei. E também porque eu já tive otite. Então assim, sempre que eu tava usando fone, dava uma gravada no ouvido. Aí eu. Complicado, né? Mas deixa eu ver, eu vou arrumar um jeito aqui pra ficar mais confortável pra vocês aqui. De alguma forma que eu vou me ajustando. Tá tranquilo. E aí, mas Carol, diz aí quantos por cento já tá lá? Uai, deixa eu dar uma conferida aqui. F5. 46%. Até a gente tá assim. Caramba, 4 dias, já temos 46% da campanha batido. O pessoal tá reclamando do eco aí, que o eco já espalhou pra todo mundo. Deixa eu ver. Vocês me dão só um minutinho que eu vou sair e depois eu retorno para ver se eu contorno a situação daqui. Não problema. Beleza? Pode ir trocando ideia que já eu volto. Ok. Beleza, Jordan. Tem um ecozinho ainda. Fica um eco daí. Não tem o que fazer, né? O fone, tem que mandar ele um convite protege de um novo, pouco. para ele? Vai ter. Não, ele saiu para poder resolver o problema. Mas aí, se ele voltar, né, pede para ele comentar aqui para depois chamar ele de novo. Sim. Mas é isso aí. Então, 46%. Para quem não está entendendo, por que o Bando de Quadrados está junto com o Bálsamo fazendo essa live? Você que segue o Bando de Quadrados, tá? Galera, nós estamos aqui para falar sobre a fé cristã e quadrinhos. É assim,
E nós recebemos um convite muito especial da Carol para a gente estar falando sobre esse assunto aqui, inclusive falar sobre o lançamento também aí do Bálsamos, né, Carol? Sim, tão esperado e aguardado, né? 3 anos esperando. Olha, 3 anos, tá vendo como vale a pena esperar, né? É verdade. Ano passado, inclusive, o Bando de Quadrados fez uma matéria sobre o Bálsamos, né, muito bacana, falando sobre o que é o Bálsamos, qual é a proposta. Então, galera, se você quer saber um pouquinho mais, tem uma matéria no site lá do Bando de Quadrados que fala sobre o Bálsamos, tá? Mas, obviamente, a gente vai acabar comentando aqui, tá? A gente vai falar um pouco sobre cultura pop, vai falar sobre quadrinhos, né, e fé cristã, e também falar de Bálsamo, que essa HQ maravilhosa, e olha, é bom, hein? É bom. Você que ainda não conhece, você quer participar dessa parte do Catarse, né? Que está sendo feito? Tá. Do Catarse para você ter a mídia física da HQ, né? Enfim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Um trabalho maravilhoso, desenho muito bonito, muito bonito. As artes são sensacionais. Eu falo porque eu vi, eu estou acompanhando. A cada postagem que é feita sobre o Bálsamos, eu acompanho, vou lendo aquela curtida, né? Pra ver se, meu Deus, tá ficando bonito esse trabalho, hein? Então, vale muito a pena se você ainda não conhece, mas eu não vou falar durante toda essa live aqui hoje, né? Sim. Então, eu mandei o convite já para o Jordan, né? Para ver se ele volta. Mas muita gente não deve conhecer o que é Catarse, né? Tudo mais. Eu também vou me apresentar primeiro, né? Que é o ideal. Meu nome é Caroline, ou Caroline, né? Que eu tô pela página do Bálsamo. Então, meu nome é Caroline, eu sou idealizadora e quadrinista desse projeto. O Jordan é o roteirista. E eu sou ilustradora freelance, já estou trabalhando 7 anos no mercado, né? Desde a da minha conversão, basicamente é a mesma data, assim, as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo, né? Deus abriu muitas portas para mim, né? Quando eu decidi realmente abraçar essa área que era realmente o que eu amo fazer, e até hoje é. E o projeto do Bálsamos, ele é uma história em quadrinhos que veio ideias, assim, ao decorrer dos anos, né? Que eu fui tendo, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar lançando esse projeto, né? Sei que a gente vai poder falar muito aqui sobre quadrinhos e de outros cristãos e tudo mais, mas tem muito pouco, né, no mercado, assim, no Brasil. A gente pode contar no dedo, mas a gente está muito ansioso para estar lançando esse projeto, né, com qualidade, né, com propósito também. A gente não está fazendo só por fazer, porque é muita trabalheira, né, para poder fazer de qualquer jeito, né, e tudo mais. Então, isso daí é um resumão sobre mim. Eu vou ver se eu mando um convite de novo pro Jordan aqui. Deixa eu ver. Aí, mandei. E deixa eu ver. Aqui tem... ele entrou. E a galera que resolveu? tá entrando aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Opa, vamos lá. Olha, eu vi que aparece aqui o microfonezinho. Eu não realmente estou sem fone aqui. Desculpa eu contratempo, tá, pessoal? Mas eu não sei como é que eu faço aqui para acessar o microfone da live. Que Não não tem fica como você clicar, visível. não? No microfone? Agora não tá Não, dando tá eco aparecendo. mais. Parou. Agora parou o eco. No teu Mas a aparece galera mais. que tiver... Não, para mim que aqui tá de boa. Mas se a galera que estiver assistindo comentar e perceber que tem algum eco aí, galera, dá um toque pra gente aí, tá? Parece que a galera já tá comentando que normalizou. Então, pessoal, qualquer coisa que vocês perceberem que tem eco, avisa a gente aí pra gente poder dar uma organizada aí, tá? Pra gente deixar essa live bacana pra vocês. Ô, E mas essa live é pra vocês. deixa eu te fazer uma Pode pergunta. falar, meu querido. Pode fazer, tô aqui. No teu, na tua tela, aparece o microfonezinho aqui Aparece o microfonezinho, aparece para tirar a câmera, né? E também para inverter a câmera. E até, quer ver? Dá para até colocar carinha de cachorro aqui no meu. Mas não vou fazer isso. Vai ficar muito estranho. Vai ficar fazendo carinha de cachorro. Agora eu tô vendo. Talvez tinha que clicar, né? Você tinha que clicar Não, para aparecer. não. É porque realmente a cortina aqui é branca e os ícones são brancos. Aí tava praticamente camuflado. Ai, Jesus!
Sacanagem! Oh, Jesus, agora nós vai. Agora nós vamos. Agora vai. Agora vai, agora tá de boa. Porque realmente é ao vivo, tá, pessoal? Para vocês perceberem que é ao vivo mesmo. Tipo, a coisa aqui não é ensaiada. O O Jordan, negócio o é. Elbert rindo. É. Mas vamos Tá lá, tranquilo, gente. Vamos lá. vamos lá. Eu me perdi no papo de vocês aí, vocês estavam falando sobre. A sensação do Dava uma momento, bálsamo. breve apresentação também. E você se apresenta também, o Jordan. Vocês já se apresentaram, Eu me apresentei brevemente. brevemente. Então, é, basicamente, né? A gente aqui do Cultura Bíblica, né? A gente tem tomado, né, uma forma hoje como produtora, mas a gente começou, né, fazendo alguns vídeos para o YouTube também, alguns conteúdos para o Instagram, justamente, né, a gente está nessa jornada de se encontrar nesse processo, né, nessa área, né, em que a gente pode falar sobre fé e arte. E nessa jornada a gente conheceu alguns artistas, entre eles a Carol, com quem a gente hoje está abrindo essa campanha, né, desse projeto do Bálsamos. Mas basicamente o Cultura ele tem como idealizadores, né, eu, o Elbert e o Diogo, né, Diogo Machado, que eu acho que o Elbert estava na primeira live, uma das primeiras lives que a gente fez. A gente fez na casa do Júnior, né, que é o nosso videomaker, né? Ele tira as fotos, filma. Aí tava você, o Tato. A gente tava até com a lâmpada na raquete, fazendo a luzinha assim. Aí foi a primeira vez a gente com o mando em quadrado. E uma grande trajetória de lá pra cá. Assim, o Albert tava realmente. A gente tava tudo sentado, assim, eu lembro. Nós três, assim, na cama do Júnior, sentado e filmando. Foi bem legal. Foi bem legal. Vai ter registro ainda. E foi muito massa, né? Como vocês receberam a gente ali naquele período. Mas enfim, a gente hoje se tornou produtora, né? Hoje estamos voltados aos quadrinhos. A gente pretende sim a produzir em outras mídias também. Mas até então a gente está fazendo esse caminho inaugural aí com o quadrinho e o quadrinho de Bálsamos. Então, basicamente, cultura é isso, né? A gente trabalha com a cosmovisão cristã, né, dentro das nossas obras. A gente sempre reitera que o nosso intuito não é usar esse veículo de forma panfletária, de forma leviana. A gente quer aproveitar o espaço realmente para tratar do aspecto artístico mesmo, sobre a influência, né, da mensagem, né, que a gente encontra lá na Bíblia, e que são verdades que nós acreditamos que são universais, né, e a gente sabe que o Tato e o Mike, melhor do que ninguém, sabem, né, que na área cultural a gente sabe que muitas obras elas têm influências bíblicas, né? Então acho que isso vai mais adiante à tona aqui. Então foi com esse intuito, né, que o Cultura Bíblica surgiu, né? E foi realmente para poder, na verdade, não é trazer algo novo, mas realçar esse diálogo, né, entre arte e fé, e usando nesse primeiro momento os quadrinhos, né, como forma de apresentar isso. Show de bola. Sim, muito bacana. Eu acompanhei vocês no começo, bem legal. Acho que agora tá dando eco de novo. Pronto, eu muto agora. Eu acabei acompanhando o começo praticamente do Cultura Bíblica, né? Vendo eles produzindo conteúdo na internet, YouTube, né? O Bando de Quadrados ele é meio assim curioso, né? Quando a gente vê o pessoal produzindo conteúdo, eu comento até com o Tatá, tem uma galera aí produzindo conteúdo de novo, vamos falar oi pra eles? A gente vai lá e comenta, tipo, ô galera, que da hora vocês, tal. O pessoal fala assim, meu Deus, vocês estão comentando vídeo nosso, isso aqui tem. É legal essa reciprocidade, porque a galera acha que tipo, a gente é intocável. Gente, pelo amor de Deus, a gente é igual vocês. A gente não é maior, melhor que ninguém. A gente tá aqui para isso. A Carol aqui, que ela falou no começo, né? Tipo, nossa, acompanhei vocês, agora tô fazendo live com vocês. Meu, normal. Isso é totalmente normal.
A gente confessa a mesma fé, a gente fala do mesmo Deus, né? Então aqui não tem um melhor maior que o outro. Estamos juntos aqui para falar do Evangelho. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, né? E o da Caroline é falar do Evangelho, falar das Escrituras Sagradas através do Bálsamos, né? Que é um projeto muito bacana. E quando eu conheci, principalmente pelas artes sensacionais, a gente conversou com ela, acho que foi ano passado, mais ou menos, em agosto do ano passado, quando a gente fez a primeira matéria sobre o Bálsamos, porque isso precisava ir para frente. E é legal que o Bando de Quadrados, por ter vários meios de comunicação, veículos, tudo, a gente consegue divulgar outras pessoas e faz um trabalho excelente, entendeu? E isso é legal, isso é bacana, a gente poder se ajudar uns aos outros, né? E os quadrinhos, cara, ele é a porta de entrada da cultura pop, né? Hoje, tudo que começou como referência à cultura pop vem dos quadrinhos. Hoje nós temos a Comic Con, que é comic, né? Comic Con, ou seja, tudo que é referente à cultura pop, filmes, séries, essas coisas, vai para uma Comic Con, que começou com quadrinhos, né? E ainda permanece o nome até hoje. A referência é quadrinhos e sempre foi, né? Então, os quadrinhos cristãos que está surgindo aos poucos, esses trabalhos que precisam ser divulgados, porque muitas vezes a mídia secular não ajuda, a gente está aqui para nos unirmos e mostrar que existe trabalho de qualidade, perfeito, bonito, inspirado nas escrituras sagradas. Às vezes, muitas pessoas acham que tem que ser assim. Tem a HQ cristã é uma HQ onde mostra Jesus Cristo sendo crucificado, onde mostra Davi acertando a pedra no gigante. Não, não necessariamente. A gente tem Crônicas de Nárnia que nos mostra aí o quanto ela é cheia de referências cristãs, mas não tem os personagens conhecidos da Bíblia, mas ela consegue passar uma mensagem muito bacana, da mesma forma como o Bálsamos também está fazendo. E isso é sensacional. E a premissa da história do Bálsamos é legal também, né? Então, tratar tudo isso da cultura pop, nós cristãos nos ajudar a mostrar aqui que tem coisa boa também no meio cristão, na cultura pop, estamos aqui para isso. Para a gente mostrar para essa galera toda que existe. E que vale a pena investir. Muito. Quer falar? Eu falei demais, né, gente? É assim, para quem grava podcast, para quem grava vídeo, essas coisas, eu gosto de falar bastante. Então, por favor, gente, me segura, tá? Vocês vão deixar eu falando aqui. Não, tá tranquilo. Fala, Jordan. Então, muito massa, Mike. Acho que vai dar um pouquinho de eco, mas como eu estou falando, acho que. Mas eu vou tentar falar um pouco de forma equilibrada para não dar tanto eco. Legal pra caramba isso que você falou. E acho muito massa, né? Eu vejo três estruturas aqui que só se somam, sabe? Eu vejo que, tipo, tem a Carol que produz, né? Que desenha. Aí tem a gente aqui que entra com a produtora que já ajuda muito na parte do marketing, né? Que tem o Elber, que tem o Diogo. Você tem um veículo muito legal, né? Vocês hoje, né? São credenciados como imprensa, né? Em alguns eventos vocês podem participar lá, cobrem, né? E vocês têm uma característica bem legal, né? O canal de vocês já tem apresentado muitos projetos, tem um blog e tudo mais. E caramba, isso é muito massa, né? Nesse momento, agora a gente tem sentido isso. E uma das pessoas que tem apoiado o projeto, eles até falaram: caramba, organicamente vocês conseguiram, em 4 dias de campanha, já atingir essa quantidade de porcentagem. Aí eu lembro, né, que o povo de Deus é um povo unido, né? Embora a gente tenha nossas, em alguns momentos, divergências, mas Deus nos une, né? A gente, como qualquer pessoa, tem nossas diferenças, né? Mas a gente tem um propósito só. Não importa se é um quadrinho, não importa se é canal, não importa se é filme, teatro, a gente quer falar de Deus para as pessoas. Se a gente não tem essa sede, alguma coisa está errada. Tem algum problema com a nossa fé, com o que a gente leu, aprendeu sobre as escrituras. Se isso não move a gente, a vontade de contar essa verdade, alguma coisa realmente não está bem ordenada. Então, quando a gente senta aqui, né, o povo de Deus, ele é incrível. Isso, né? Teve a pandemia, a gente se conheceu através da internet, por conta desse contexto.
E eu paro para pensar que Deus ele é perfeito em tudo, né? E acontece até das coisas ruins que acontecem, né? Que foi esse evento que ainda estamos vivendo, né? Ele só diminuiu seu potencial, mas ele uniu muito a gente. Ele nos apresentou uma ferramenta que potencializou a forma como a gente pode anunciar. Então, assim, isso é incrível. E até os materiais, eu estava na fila do mercado, estava pensando sobre isso, né? Eu, caramba, se talvez não tivesse tido esse encontro, como é que a gente iria comunicar mais? Como a gente iria alcançar mais pessoas para falar mais sobre o quadrinho, bater essas metas e, sabe, eu fiquei, eu disse, caramba, isso é. E a gente para assim, né? A gente é só um grupo, né? Quantos outros grupos, né, têm ido, né, vindo à tona aí justamente por motivos parecidos, de outra forma, assim como Deus tem coordenado as coisas, sabe? E a gente começa a perceber e tem uma dimensão de como esse Deus é soberano. Então muitas vezes a gente duvida, né, de como Deus ele tem capacidade de influenciar nas coisas. E você pega a narrativa bíblica, né, é uma clara demonstração disso. Então quanto mais com a gente, né, que a gente na verdade nós somos instrumentos, né? Então Deus que a gente abra nosso coração, né, e permita com que ele nos use. Então eu vejo aqui pessoas dispostas para isso, né? Acompanho o trabalho de cada um. Inclusive já usei, né, os vídeos do Mike lá para os meninos. Eu trabalho com jovem adolescente na igreja. Aí hora ou outra chega dúvida sobre mangá, sobre coisa, olha, toma esse vídeo aqui. É legal. Pode assistir que você vai ter as suas dúvidas. Qualquer pergunta, aí você vem e tira uma pergunta também, mas assiste esse vídeo para já você, se não, os caras aí do vídeo não responderem suas dúvidas sobre, aí a gente dá uma conversada. Mas, tipo, geralmente os vídeos curtem muito os vídeos. É bem legal, assim. Então, assim, tudo colabora. É muito legal. Então, a experiência é legal. E a gente tá falando de bálsamos, né, e tudo mais, mas eu vejo que é uma coisa muito maior, né? Isso é um ponto, né? Na, em toda essa trajetória, né? Mas a gente tá todo mundo caminhando para o mesmo propósito. Então, muito massa, velho. Não sei se minha reflexão aqui foi muito ligada a isso, né? Que o Mike acabou de falar, mas foi uma reflexão que eu fiz no dia de hoje. Eu só queria compartilhar também. É uma boa. Eu achei bacana esse ponto da reflexão. É, é chover no molhado que eu vou acabar dizendo aqui de novo, né? E você acabou reforçando que essa união, né, entre os cristãos, por mais que tenhamos algumas divergências teológicas e tudo mais, mas o propósito é único, falar de Jesus. Então, independente se é um canal do YouTube, se é um HQ, se é um estúdio, ou enfim, o propósito é o mesmo, falar do Evangelho, falar de Jesus, expressar o amor de Deus através da arte, né, que isso é importante. E o que as pessoas, os feedback das pessoas que chegam até nós, assim, falando pelo bando de quadrados, né, que chega até a mim, chega até o Tato, falando o quanto foi inspirador, o quanto abençoou, sabe? A gente vê que está no propósito, está no caminho certo. O que a gente faz, ele tem um significado. Ele não é apenas, vamos fazer um negócio. Não. Ele tem uma meta, que é o quê? Atingir vidas, né? Muitas pessoas que às vezes estavam com algum problema e numa reflexão que a gente pegou usando um personagem dos quadrinhos e que nós usamos no vídeo para falar sobre ele, fazendo uma analogia com as escrituras sagradas, cara, a pessoa falou assim, eu precisava ouvir isso. E eu estava querendo ver alguma coisa relacionada a tal personagem e cair no seu vídeo. E fui impactado por isso. Falei, caramba, sabe? Isso é legal. Isso tem um significado muito maior. São vidas que estão sendo atingidas, né? E esse é o propósito, né? Esse é o propósito do bálsamo, esse é o propósito da cultura bíblica. É o quê? É isso. E se a gente ficar criando intriga um com o outro, a gente não vai para lugar nenhum. A gente está aqui para fazer tudo junto. Se eu puder falar de você, a ideia do Bando de Quadrados era ser um veículo de comunicação nerd cristã. Não só canal no YouTube, mas tem o podcast, tem o site, né? Porque eu percebo que a mídia secular não dá espaço, inclusive para grandes trabalhos de cristãos que fazem um trabalho bacana. Teve aí o Felipe Fogosa, que fez um trabalho bacana com duas HQs deles, inclusive nós falamos, já gravamos vídeos sobre.
o Maurício de Souza, que lançou um devocional da Turma da Mônica. Você não vê mídia nenhuma falando sobre isso. Aí eu falei, poxa, precisamos falar sobre isso, né? Precisamos mostrar para o mundo que tem, né? Porque muitas vezes a gente vê aquele negócio, o crente gosta de criticar muita coisa, né? Porque o Porta dos Fundos está fazendo um filme tirando sarro de Jesus. Pronto, estamos fazendo marketing de graça para os caras, a partir do momento que você faz isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar que existe coisa boa. Então, esquece o Porta dos Fundos, deixa eles fazer lá o que eles querem fazer. Olha isso aqui, ó. Olha o trabalho, olha o que cristãos estão fazendo. Olha que o crente tem pessoas cristãs que estão fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito, muito sensacional. Por que a gente não divulga isso? Por que a gente não propaga isso com a mesma intensidade que a gente critica pessoas que fazem uma obra tirando o sarro de Jesus? Né? Então, eu acho que a gente precisa mudar o foco da discussão e parar de dar ibope para aquilo que não é que o mundo vai tirar sarro de Jesus. O mundo vai tirar sarro de cristãos. É a nossa vida. Cristão foi feito para isso, né? O termo cristão, quando foi criado, significa pequeno Cristo. Era um xingamento da época. Esse era um tipo de xingamento, né? O termo cristão. Então, assim, vamos nos unir nós, como cristãos, para poder levar o evangelho e falar de Jesus cada vez mais. E uma vida já sendo alcançada, vale muito a pena. Vale muito a pena do que a gente ficar abrindo a boca para ficar falando mal de pessoas que querem merchan de graça porque sabem que vão conseguir. Sim. Ai, gente, vocês têm que me ajudar na pauta aí, porque eu sou uma pessoa, né? Eu falo demais. Eu falo para vocês, me Não segura. Pode falar à vontade. Eu tô me controlando, porque também eu falo pra caramba, mas vou tentar, né, ser um pouco educado hoje. Vou deixar a Carol falar também um pouquinho. Por favor, Carol. Pode falar. Silêncio absoluto. Jordan, muta aí pra nós. Então vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre isso, que meramente assim, a gente vai falar de fé cristã aqui, então hoje vocês vão ficar ouvindo testemunho de como que foi, como que começou, mas comigo, assim, desde pequena desenho, né, igual estavam pro Elbert ontem na live. Então, eu me converti já meio tardiamente, a gente fala assim, mas eu acredito que tem tempo para todas as coisas, né? Eu tinha 20 anos, né, foi de uma forma assim que o Espírito Santo começou a mover no meu coração. Os calvinistas devem estar assim, é desse jeito mesmo, é Deus que move, né? Tudo mais. Mas o Rafa, Jesus, né? Eu aceitei Jesus de 17 para 18 anos. Então, aí tem 2 aninhos de diferença aí também. Né? Há tempo para tudo, exatamente. O tempo certo para Deus agir na nossa vida. Então, e nessa época eu já tinha um sonho de produzir um quadrinho, eu já tinha produzido um quadrinho na época da faculdade com um parceiro e tudo mais. Só que devido a uma circunstância a gente teve que romper, né, a parceria, e aí foi tipo, pareceu divórcio, né? Na época ele pediu para que eu não usasse nada daquilo que a gente tinha produzido junto, e as coisas que eu tinha produzido ia ficar para mim. A gente basicamente repartiu os bens, né? Isso foi mais ou menos antes do meu TCC, antes de eu terminar a faculdade, que eu tinha mais ou menos uns 8 para 19 anos, né? E aí eu fiquei tão mal que eu larguei com esse negócio de quadrinho. Falei assim, não, vou deixar esse negócio para lá, né? E vou fazer meu TCC, dar o meu melhor aqui, depois que terminar, vou ver o que eu faço. E aí eu converti 6 meses depois de me formar, né? Eu sei que eu fiz o meu TCC com uma amiga, a Giovana. A gente fez um card game na época, né? Do League of Legends. Gente, eu não gosto de League of Legends. Mas eu fiz o TCC porque eu queria desenhar alguma coisa, né? Eu queria dar o meu melhor naquilo que eu conseguia fazer de melhor. Porque eu não era uma boa escritora. Argumentar aquelas coisas de TCC chata pra caramba também eu era muito ruim. Então a gente uniu as forças, né? O ego, a gente matou o ego lá e foi trabalhar nisso aí. Eu lembro que depois do TCC, eu fui dar aula de pintura digital e tudo mais.
mas sempre gostei muito. A Gil rindo aqui. Ai, Jesus. Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer história em quadrinho, mas meu problema sempre foi fazer história, assim, eu tenho a ideia, mas para desenvolver ela para o roteiro, assim, sempre foi muita dificuldade, eu não sei o motivo exato do bloqueio, né? Acho que deve ter acontecido alguma coisa na minha adolescência, assim, eu pus isso muito em oração durante muito tempo, né? E quando eu converti com 20 anos, o Senhor falou para mim que estava restaurando meus sonhos. E na hora que ele falou, que ele ministrou isso no meu coração, eu falei assim, fazer a história em quadrinho. Parece que não é tão grande coisa, né? Para quem tá por fora, quem não gosta, mas para aquilo ali foi um motivo, basicamente, de viver mesmo, sabe? Porque tem gente que o sonho dela é casar. Tudo bem, tem o sonho de casar, mas o sonho de estar lançando a história em quadrinhos, para mim foi uma coisa assim que, quando Deus falou assim, eu me importo com o teu sonho, entendeu? E ali me deu um motivo a mais para viver, porque eu estava num ponto assim, muito. Não foi essa Gil, não, Elidiane. A Gia que fez TCC comigo, ela já é mãe, ela já é casada e tal. A Gia é novinha, a Gia é nenenzinha. E tal. Aí na época eu converti, né? Congreguei na igreja, batizei, as coisas foram muito rápidas na minha vida, né? E eu sempre fui muito radical, assim, quando eu converti, eu queimei coisas, eu joguei fora um monte de coisa que eu via que trazia lembranças ruins, né, e tudo mais para mim. E aí, mais ou menos em meados de 2017, se eu não me engano, eu peguei de volta esses personagens que eu tinha feito, né, com esse amigo, colega, e falei assim, que tal, né, a premissa dos personagens, eu gostava do visual e tudo mais, falei assim, eu não vou descartá-los, né, porque personagem é como filho, né, o Jordan que cria também roteiros, ele sabe que não dá pra ficar jogando personagem fora. Aí eu comecei a desenvolver ali. Eu orava, falava pro Senhor assim, Senhor, eu quero muito fazer uma história que venha trazer de alguma forma assim o meu testemunho, não o meu testemunho em si, mas a conversão, o processo de conversão, de mudança, assim, transformação e tudo mais. Mas eu não, eu na época ia ser um personagem feminina, eu troquei, né? Porque eu não conto isso muito por aí, não, mas como eu estava num processo de conversão, eu me envolvi um pouco com o feminismo, aquela coisa toda. Então eu optei em colocar o personagem masculino, porque o personagem feminino que vai ser importante na história, ela vai ser apresentada depois. E é como se eu tivesse assim, no momento que eu senti pronta, eu vou desenvolver ela. Não agora, porque eu acho que não é o momento. Porque eu acho que eu poderia contaminar as ideias que eu estava produzindo, né? Que como eu estava tendo contato com a palavra, assim, pela primeira vez, né? Então é tudo muito novo. O Jordan tá. Meu Deus, eu não sabia disso. Tô brincando. Jordan, meu Deus, aonde eu me meti? Tô brincando. Mas assim, a escolha de pôr um protagonista masculino foi melhor, né, Jordan? Porque o Jordan se identifica muito com o Reita, né, que é o protagonista de Bálsamo. E aí eu deixo ele com mais liberdade de desenvolver o personagem, sabe? Eu acredito que se fosse uma personagem feminina, ia estar talvez mais limitado, não sei se afetaria de alguma forma. Mas eu não descartei esses personagens. A Gi riu de novo. A Gi ri de tudo. Então eu continuei, eu não fazer roteiro e tal, mas eu ficava treinando os personagens com ideias que eu tinha, ideias que vinham, né? Eu falo assim que o Ministério Diante do Trono para mim foi extremamente importante. Eu tirei muitas ideias durante meu devocional, sabe? Diante do Trono, que mais? Teve também Nívia Soares também que me marcou muito, né? Esses cantores mais clássicos, assim, por mais que seja estranho, né? Quadrinho, tem com música, mas muitas ideias vieram, assim, de coisas que os personagens vão passar e tudo mais, vieram desses momentos de devocional. Aí depois, quando eu decidi a temática mesmo, né? Que no começo não seria Oriente Médio, não seria contexto bíblico, né? E tudo mais. Seria uma coisa assim, eu pensava só em medieval, mas no fundo eu não queria. Medieval, eu teria que tratar
sobre coisas que são muito, como se diz hoje, assim, cristianismo e época medieval é das trevas, aquela coisa toda, é delicado esses temas, né? E eu queria tirar meu da reta, queria tirar da reta isso, e como eu estava gostando, assim, da ideia de, talvez envolvendo até missões, assim, eu ainda estou descobrindo isso, né? Mas, não, o pessoal do Oriente, né, não tem muito acesso a esse tipo de coisa. Quem sabe Bálsamos não vai até esse povo, né? O povo do Oriente, assim, a Índia também, os muçulmanos, sei lá. Eu tive um sonho, né? É uma coisa que eu acho que eu não sei se foi pro Jordan, mas eu tive um sonho que eu via, né, o projeto em uma banca, assim, e ele estava bem, assim, distante, sabe, do meu acesso, mas ele estava lá, exposto, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre isso, entendeu? Deixa eu ver só aqui o que a pessoa falou. Quem são esses dois A gente é aluno. alunos? A gente aqui tá aprendendo muito com ela, viu? E ela tá ensinando uma baita lição pra gente aqui, viu? Eu? Jada, quer falar alguma coisa antes de eu prosseguir? Não, não, só lembrar que, na verdade, a gente já trocou tanta ideia que a Carol nem lembra mais o que ela me falou, tá entendendo? Ela, Ai, ela gente, já me contou tudo isso já, que ela nem lembra. Ela falou que misericórdia, lembro não. o Mike falou que era um pouquinho tagarela, né? Mas é porque vocês nunca ouviram 10 minutos de um áudio de WhatsApp de Carol, tá? E eu sempre ouço, eu não consigo, eu tenho um sério problema para ouvir áudio de WhatsApp em acelerado. Um e-mail, dois, eu não consigo. Então eu sempre ouvia realmente como se estivesse ouvindo um podcast. Eu ia fazer alguma coisa, lavar um prato, botava o áudio de Carol lá. Ou seja, com Ai, certeza essa parte assim, uma ou duas vezes ela me contou já. E eu já escutei essa parte. Só curiosidade. Mas é massa, assim, porque realmente você participa, né? Você realmente fica por dentro da coisa. A gente teve uma live segunda-feira e perguntaram: foi difícil você entrar na ideia de Bálsamos? Eu disse: ó, não foi difícil, porque o quê? Foi praticamente 2 anos trocando ideia. Foram 2 anos conversando, conhecendo a pessoa, a mente da pessoa, no projeto com o qual você vai se envolver. Então, assim, não foi tão difícil, sabe? Porque a gente já tava trocando muita ideia. E assim, quando você chega nesse nível de ouvir 10 minutos de áudio de alguém, eu acho que você já tá apto, sabe, pra conseguir fazer alguma coisa. caramba, Joda, você me queimou agora. Nossa, hein, ó. Mas é uma coisa bem interessante, assim, eu e o Tato, a Ai, gente tem um jeito diferente. No WhatsApp, a gente tem cada um tem um jeito de conversar. O Tato ele é mais texto, eu sou mais áudio também. Às vezes eu mando 3 podcasts para ele, né? Porque passou de 2 minutos já é podcast. Às vezes eu tô com uma ideia, com um roteiro novo, alguma coisa assim, já mando o áudio, tá, vamos falar sobre isso, fazendo referência assim, 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 isso, dá. Ele só manda um texto de 3 linhas, assim, não, beleza, tá ok, então é assim mesmo. E vai indo. Uma vez eu dei um print na conversa nossa, postei na internet, né? Falei assim, o jeito que o Tato fala e o jeito que eu falo, né? Aí só tem lá meus áudios e o texto dele. O áudio e o texto do Tato. Áudio meu, texto do Tato. Então, eu entendo a Carol, eu entendo muito bem essa questão de falar. Às vezes a gente consegue expressar mais falando do que digitando. Eu sou mais então, assim de digitar também. Desculpa. Eu sou mais tá. de digitar. A Carol realmente era mais de comunicar, né? Através do áudio. Mas eu falo assim, né? Do podcast, assim, brincando e tal. Mas eu acho que ninguém conseguiria ouvir 10 minutos de um áudio de forma obrigatória, assim, né? Realmente, assim, foi um momento de aprendizado e conhecimento. E a gente se aproximou muito mais dessa ideia. Então, é muito legal, né? Você vai percebendo o jeito de cada um e tal. Vai percebendo o jeito da pessoa. Aí você consegue, né, conectar direitinho. Então, isso. É quando eu já falei, né, que ela já me contou a história e tal, né? Que às vezes a pessoa realmente
se perde. A, no, será que eu contei? Não contei. É legal, né? Porque foi muita coisa já que a gente conversou. Muita coisa. E aí a gente. Tipo, é normal, né? É até um traço característico da Carol, né? Ela nem lembra. Será que realmente eu falei? É até esse jeito dela você acaba guardando. Aí você já falou. Então, gente, esse daí é um detalhe, o tanto que os projetos que a gente desenvolve, né? Tipo, os meninos têm cultura bíblica, que eu faço parte, eu tenho o Bálsamos, né? O pessoal do Bando de Quadrados tem o canal, o podcast, mas é um detalhe importante, né, Jordan, que o projeto me tratou, né? Em muitas áreas. Eu lembro que hoje eu não mando áudio desse tamanho mais pro Jordan. Não mando mais, a gente é muito pontual. Porque eu melhorei muito também. Eu era uma pessoa muito ansiosa, porque o projeto, assim, antes de convidar o Jordan, né? Que eu ainda não cheguei no ponto do convite. Mas assim, antes de convidar ele, eu tava sozinha mesmo, sabe? E eu sentia a convicção que era um chamado de Deus. Então eu estava muito desesperada. Falei assim, Senhor, como que eu vou manter esse projeto tendo tantas debilidades, né? Aí o Senhor sempre ministrava no meu coração sobre Moisés, sobre os outros homens de Deus que foram chamados, mas não tinham a característica. Tipo assim, eles não estavam prontos mesmo para fazer aquilo que Deus tinha capacitado. Mas comigo pegava assim, bem na ferida, porque eu sabia desenhar bem. Aí eu pensava assim, poxa, mas o Senhor me chamou para essa área, eu sei fazê-la bem, mas tem uma área que está me matando, que é a escrita, né? O roteiro e tudo mais. Então, eu vou ser assim mais breve nessa questão da conversão lá e tudo mais. Mas assim, eu fiz muitas escolhas muito ruins antes de conhecer o pessoal do Cultura e do Jordan, né? Mas o projeto do Bálsamos sempre, sim, se manteve a chama acesa, né? Eu sempre pensava assim, não, meu propósito com esse projeto já que eu pensava assim, já que eu sou muito tímida, tipo como Moisés, eu vou ter que usar uma forma de me aproximar das pessoas para falar, né? Independente se, tipo, o Bálsamo não é panfletário, mas se a pessoa me perguntar qual que é o propósito do projeto, por que que de onde veio a ideia, já é uma oportunidade de ministrar o evangelho para ela, sabe? E isso é muito bom, porque eu tenho dois testemunhos para contar, não posso esquecer, de Jordan. Um é do Arthur e o outro é do Carlos. Não deixa eu esquecer. Então, o projeto também é um processo de cura para nós, né? Não é mil maravilhas, eu chorei demais. Hoje em dia eu não choro mais, graças a Deus, mas eu chorei muito. Até chegar num ponto que eu falei assim, não, agora vai, sabe? Porque, nossa, não é fácil mesmo, assim. Só quem entende, né? Quem realmente está correspondendo ao chamado do Senhor, né? Sabe o quanto, às vezes, você está passando por aquela dificuldade, mas ninguém ao redor entende, mas você e o Senhor tá ali, né? E o Senhor tá falando, eu tô contigo, segue em frente e tudo mais. Então, a Sara também do Otaku Cristão me ajudou muito uma época. O Mike conhece ela, né, dos eventos aí. Não tive a oportunidade de ir nesses eventos, ou de conhecer ela pessoalmente. Acredito que vou ter em breve. Mas a Sara me ajudou muito também. Inclusive, fica aí, ó, tem o organizador aqui da XCOM que está aqui presente, Marcos. Um abraço para ele, Marcos. Deus abençoe. Abraço, Marcos. Então aí, ó, já fica deixa aí. Eu só tô jogando. Só tô jogando aqui, entendeu? Convidar a Caroline para um evento. Tá aí, viu? O convite tá aí. Marcos, já pensa em alguma coisa aí. Mas mas isso que você falou, Carol, eu tô chamando de Carol, mas Caroline, né? Desculpa aí, viu? Fala Carol mesmo. Então tá bom. Aí, ó, logo tem XCOM. Galera, XCOM é o melhor evento nerd cristão que existe nesse planeta. É pertinho de você ainda. É em então, Brasília? Olha, eu não posso contar.
Se o Marcos autorizar, eu falo se vai ter ou não. Mas deixa ele falar. deixa, porque, né, não quero que dá spoiler. Mas, galera, assim, ó, só um parênteses aqui, XCOM. Se você tiver oportunidade, você é cristão e souber que tem XCOM na sua cidade, vá. Vá, independente de quem seja o convidado que estará presente. O XCOM é marcante e é demais. Para quem vai, é uma experiência muito bacana. Mas uma coisa que você falou, Carol, que é bem legal, e isso serve para qualquer tipo de projeto, tá? Você disse que chorou muito, né? Com bálsamos ali, com Deus, orando, tudo e tal. Não tem um dia que eu e o Tato não pense em parar com o Bando de Quadrados. São 8 anos de Bando de Quadrados, e 8 anos a gente pensa em desistir. Se você tem um projeto, um ministério, algo que leva o evangelho, algo que fala de Deus, e você não pensa em desistir, alguma coisa está errado. Tá calmo demais, tá muito fácil para você. Se você não passa por nenhum, vamos dizer, provação ou qualquer coisa do tipo, crise, comece a orar. Comece a orar porque o teu projeto tá errado. Porque, querendo ou não, porque imagine só, você sempre vai levar porrada de alguma coisa. Sempre. E como o Marcos acabou de falar que o choro faz parte do processo. Porque isso serve para mostrar pra gente que sem Deus a gente não é ninguém. Se nós estamos fazendo algo para Ele, Ele é o dono da seara. Ele é o dono da obra, Ele é o dono do projeto. E muitas vezes nós quebramos a cabeça por querer achar que do jeito nosso, do meu jeito. Teve vídeo já que eu e o Tato gravamos e fala assim, mano, esse vídeo vai bombar. Mas se não, eu não conseguia editar, não conseguia fazer nada direito. Eu falei, Tato, eu sinto que esse vídeo não pode ir pro ar. Mas vai bombar. Não dá. Muitas vezes a gente gravava um tema e eu falava pro Tato, o que você achou desse tema que nós gravamos? Mano, não senti, sabe? Ou então a gravação não vai pra frente, sabe? Dá alguma coisa errada, cai alguma coisa do cenário, alguma coisa que sempre tira atenção, alguma coisa atrapalha. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre pensando, estou fazendo isso para Ele, é para Ele, e sim, vai existir em todo momento, tudo que a gente for fazer, sempre vai existir um empecilho. Por quê? Ou é o Senhor nos direcionando para que nós possamos nos voltar a Ele, porque Ele é o dono da obra e sabe que é melhor. Vou até puxar um testemunho de uma outra pessoa aqui, que é bem legal, que era do Juninho Afran, do Oficina G3, na época que eles foram tocar no Rock in Rio. Pô, fizeram uma merchan, divulgação, tudo e tal. Aí começou, pediram para eles tocar antes de abrir os portões. Não tinha ninguém. Só os faxineiros varrendo lá. E eles tocaram 3 músicas, eles tinham que tocar 5. Tocaram 3 músicas, porque tinha que começar. Alguém tinha que começar. E tocou para ninguém. O Juninho ficou frustrado, né? Falou, pô, Deus, por que isso, por que aquilo? Aí ele sentiu Deus falando com ele, dizendo assim, a oficina não é seu, é meu. E depois de um tempo ele percebeu não, depois de um tempo, um dos faxineiros que estava ali, encontrou o Oficina G3, fez um show e falou assim que aceitou Jesus ali e ele virou pastor. Poxa, tá vendo como é que é o agir de Deus, o trabalho de Deus? Cara, fantástico. Se você não se frustra, se você não chora, alguma coisa está errada. Tá muito fácil demais, hein? Quer falar alguma coisa, Jordan? Deu continuar? Eu tenho que jogar aqui contra a janela porque não fica camuflado na cortina, né? Como eu falei. Cara, é muito massa isso aí que vocês falaram. E é a mesma coisa a gente compartilha. Sobre essa questão, né, do projeto não ser da pessoa, né? E no começo do projeto aqui no Cultura, a gente sofreu para entender isso. Por mais que a maioria de nós somos de igreja, né, desde pequeno, e a gente tem um trabalho com jovem adolescente, e a gente já era envolvido com igreja e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade, né, de trabalhar, né, de iniciar o projeto, que era justamente, né, de levar essa mensagem através da cultura. E
ele foi se moldando de uma forma, tipo, toda a ideia que a gente dava no projeto não acontecia como a gente planejava. E é muito engraçado porque tudo que acontecia de errado servia para melhorar. A gente pegou o portfólio que a gente criou, no caso, a gente foi para um acampamento, né, que foi um seminário de líderes que teve aqui, para apresentar ideia a um dos editores da revista da organização, Embaixadores do Rei, né, que é daqui da que é da Convenção Batista, né, que a gente faz parte. Aí a gente pegou esse projeto, apresentou, aí o cara disse, olha, não é bem assim como vocês estão imaginando. Aí depois a gente discutiu, conversou bastante lá, né? Aí a gente voltou para casa e, caramba, esse foi o primeiro balde de água fria da gente. E assim, tiveram vários outros. E todos esses baldes de água fria só fizeram a gente melhorar. Mas em todos eles, a gente percebeu, começou a perceber, né? Porque uma coisa é você falar muito da fé quando você está preparando uma lição de EBD, quando você está levando a mensagem para alguém, você está no ambiente da CNTP, né, tudo controlado para os meninos, para adolescentes, que eles estão muito receptivos para a mensagem. E isso aí é legal, né? Tipo, funciona, você, puxa, vê tudo no ambiente de igreja, né? Tudo é bem fluido e tal. E aí você quer, quando você se lança numa proposta de falar de Deus, da cultura, para pessoas que nem partilham da fé, nunca tiveram contato com a igreja, ou tiveram contato com a igreja, se decepcionaram, se afastaram, ou pessoas que vivem em um universo paralelo onde Jesus não faz parte, é um baita desafio. E é uma quebra de paradigma também, porque rompe muita coisa, né? Querendo ou não, a gente que cresce em ambiente de igreja, a gente às vezes cresce, a gente se coloca numa bolha. Então a gente tem que saber, né? Aprender muito mais como se comunicar com o mundo, né? Então, assim, esses baldes de água fria fizeram a gente perceber o quanto a gente tinha que ser dependente de Cristo, o quanto a gente tinha que colocar Deus como líder da gente desse espaço. E aí, realmente, o cultura ele começou a ganhar uma característica totalmente diferente. A gente trocou ideia com algumas pessoas também que tinham experiência no mercado de quadrinhos, né, que são cristãos também. E, tipo, balde de água fria para as expectativas que a gente estava colocando, pensava que ia ser uma coisa e mudava. Então, assim, fiz um breve resumo aqui do que foi, né, porque foram 3 anos de aprendizado, estruturando o projeto para chegar nesse momento que é agora, né, do lançamento da campanha de bálsamos. Então, assim, foi um período de muito aprendizado e tem sido até agora. Então, tecnicamente, assim, o que a gente planejou não aconteceu, graças a Deus, de verdade. Porque hoje realmente a gente entende de verdade que, claro que a gente tem muito a aprender, né? A caminhada ela não acaba de assim, é sempre aprendizado, mas que bênção, assim, eu fico para e penso, caramba, ainda bem que a gente errou nesses pontos, assim, é uma escola mesmo, é uma escola, você e assim as dificuldades também não param, né? Saúde da família, problemas familiares, né, nesse meio do caminho. Eu ontem ia participar da live, não participei porque ontem eu estava ardendo em febre. Do nada, essa semana eu já vinha, né, meio doente. Essa semana eu fiquei mal pra caramba. O Elbert assume aí o leme, vou ali na emergência. Nunca fui de ficar doente assim. Fiquei por esses dias, bem derrubadão. Nunca tinha ficado. E acontece, meu irmão, acontece. Amém. Vamos embora. Aí eu estou me recuperando mais um pouquinho, já consegui participar da live de hoje, graças a Deus. Mas é isso, eu partilho a mesma coisa que vocês, assim, o aprendizado é muito grande. Espero que o Diogo, né, que está em outro país aí, está assistindo aí, ele também compartilhe isso aí no futuro. Mas é isso aí, é luta e aprendizado. Eu vou ler aqui as perguntas do Elbert para complementar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Ele mandou uma na caixinha de perguntas. Carol, você diria que produzir bálsamos agregou positivamente na tua vida? Ixi, com certeza. Eu acho que, olha, bálsamos foi uma ferramenta para curar muitas áreas da minha vida de ansiedade, bloqueio criativos, né, que eu tinha. Claro que ainda surge uma coisa ou outra e aí eu corro pro Jordan. Eu não corro pro chat GPT, não. Eu corro pro Jordan.
Porque as coisas estão assim hoje, né? Ah, eu tô sem ideia, eu vou pro chat GPT. Eu falei, não, vou lá no Joda perguntar, pedir opinião. Mas assim, o bálsamo foi o quê? Uma cura na minha vida para ansiedade, para os sonhos ser restaurados, né? Igual o Albert perguntou. É, muitas portas de trabalho para mim surgiram por causa de bálsamos, né? Porque como eu fazia muita peça para portfólio sobre com o tema do projeto, eu aplicava muitas ideias, muitos conceitos assim, diferentes, aí eu botava na internet, aí o pessoal mandava uma mensagem com proposta de trabalhos. Agora sim, não vou ter em mente todas as coisas, assim, mas também, tipo, quadrinhos também, eu sempre gostei muito de fazer muito de fazer quadrinhos, mas para trabalhar com quadrinhos é bem complicado, assim, você tem que ser muito bem remunerado, né? Então, hoje em dia eu estou trabalhando mais com quadrinhos, assim, uma etapa só, né, do processo, que eu acho mais tranquilo, mas Bálsamos abriu muitas portas, né, na minha vida, né? E também ponte, né? Fez muitas pontes de comunicação entre eu e outras pessoas, que talvez eu não tendo Bálsamos como, entre aspas, desculpa, né? Eu vou falar ponte que é mais bonito, tipo essa ponte, para fazer essa ligação, entendeu? Com essas pessoas, né? E que ele fala que qual foi o momento mais difícil de exercer a fé no desenvolvimento da obra do projeto? Ou não houve essa dificuldade? Aí ele perguntou também para o Mike, né? Então, para mim, foi esse tempo que eu produzi sozinha, né? Para mim foi a época mais difícil, porque quando vinha as crises, quem eu podia contar mesmo era com o Senhor, e mais aquele desejo de produzir não acabava. Você tem um desejo de desistir. Não vou mentir para vocês que várias vezes eu já falei pro Jordão, eu desisti desse trem. Canseira demais. Mas assim, você fala da boca para fora, mas seu coração não se desliga daquele projeto. Eu não vou mentir que eu já fiz jejum, gente. Eu já fiz um jejum para Deus tirar do meu coração o bálsamo. Deve ter sido uns 3 anos atrás, antes de eu lançar mesmo o quadrinho online. E não continuou do mesmo jeito, não mudou. Aquele desejo de produzir não mudou. Então eu falei para o Senhor, então tá bom, é isso mesmo. Então, assim, dificuldade vai ter sempre, pessoas criticando mesmo a história, né? Jordan tá cansado, tá com o ouvido aí vermelho de ouvir meus áudios 10 minutos, 20, falando que quer mudar tudo, quer fazer de novo, entendeu? Que não tá bom, que fulano falou tal coisa pra mim. Ai, Jesus, o negócio não é fácil, não. O Jordan teve muita paciência comigo. Ele mesmo, assim, sério, se não fosse ele, né? Claro que o Senhor que colocou o Jordan na minha vida, o pessoal do Cultura, foi resposta de oração mesmo. Eu estava assim há muito tempo orando, Senhor, eu quero um pessoal comigo. Eu pedi uma editora, na verdade, né? Uma editora que entenda a minha cosmovisão cristã, entenda o projeto, porque não só basta ser uma editora cristã. Tem que entender o propósito do projeto, entendeu? Tem que entender o propósito daquilo que eu tenho carregado e tal. E eu orava para um roteirista também. Mas por mais que eu orasse, foi tipo um ano para o Jordan conseguir, mesmo confiança, né, de mim, assim, porque eu estava muito resistente, né? Mas ele é muito paciente, muito insistente, gente. Esse homem aí, ele persevera. Ele persevera muito. Ele não tá falando nada aí, mas ele tá pensando aí. Tanto de mensagem que mandava. Ô, Carol, não sei o que e tal, e babá. Ai, meu Deus, que saco. Era ele, o Rafael na época, né? O Rafa do Amigo Jesus. Eu pensava assim, esses caras só querem saber de me explorar, meu Deus do céu. Quer saber que eu só desenho bem, quer saber só de me explorar. Aí eu ficava com esses pensamentos malignos na cabeça. Mas eu orei, falei, Senhor, me dê paz. Se o Senhor me der paz, eu tenho certeza que é um passo que eu tenho que dar adiante. E como o Jordan era roteirista, eu conheci os outros projetos que ele fez, o Artefato, na época eu conheci, que o Elbert até desenhou, né, os primeiros capítulos. Depois eu pedi sugestões para ele sobre a história mesmo, e ele foi falando para mim. Aí teve uma hora que eu pensei assim, por que não convidar ele para o projeto? Porque quando eu vi que ele realmente tinha entendido a proposta, né,
do, pro- do projeto, propósito, tudo mais, eu falei assim, eu vou fazer esse convite, né, para ele. E aí, se o Mike quiser falar alguma coisa, que o Elbert também fez essa pergunta voltada para ti, mas aí eu vou passar para o Jordan falar alguma coisa sobre essa época doida aí dos áudios de 20 minutos. Não, não, pessoal, lembrando, isso aí foi um fator bem interessante aí da aproximação assim, dessa formação da dupla da gente, né? Nesse processo do Bálsamos, mas foi legal. Carol compartilhava muita coisa mesmo, assim. E acho que foi um fator definidor pra gente, pra essa parceria se formar, sabe? Foi algo orgânico. Eu falo que foi orgânico, não foi algo movido tipo pela qualidade do traço. Foi sempre algo que eu sempre reiterei para Carol. Eu não procuro alguém para fazer parceria nem nada porque tem um traço bom, porque assim é notável, né? Acho que a Carol já recebeu muito esse feedback, né? Poxa, seu traço é bom, seu traço é bom e tal. Mas se não tiver propósito, né? Muita gente fala, né? Tem que ter uma história boa. Não, se a estética for boa, né? O visual for bom, a história vai para frente. Não. Na verdade, acho que nada disso vai para frente se não tiver propósito. O que é que você quer comunicar com aquilo? O que é que você quer fazer? Então, eu encontrei a mesma coisa. Então, assim, foi um encontro mesmo, assim, de, de ideias, assim, eu tenho fé no coração que não foi nada por acaso, né? Foi algo que já estava no coração de Deus, né? Acho que até como essa live também, todos esses encontros que a gente teve. Então, basicamente isso, sabe? Então, assim, ter ouvido esses áudios, ter tudo, fez parte do processo também, assim. Eu consigo, se vocês verem Carol agora e veem Carol no começo, há 3 anos atrás, é outra pessoa. É de verdade. Misericórdia. Tipo, ela é Nasci muito de novo. ansiosa, ela é muito, muito ansiosa, de verdade, sério. E eu acho que o cafezinho lá em Goiânia também ajudou. Assim, né? Tipo, ela vê, fica rindo com as coisas de Elbert, né? Elbert foi lá, Elbert com as palhaçadas dele lá no café, brincando, né? Assim, o calor humano ajuda muito também, sabe? Numa era que a gente só vive na internet e a gente poder ir ao encontro da pessoa, trocar uma ideia, assim, é massa. Então, sempre que tiver oportunidade, assim, a gente vai tentar, é, até com os outros componentes do Cultura também, assim, interagir. Mas isso é muito massa, a gente gosta muito disso. A gente pegou muito isso, assim, acho que já é característico da gente aqui, né? De ir na casa, quando a gente pode também, né? Conversar, passar o dia, ter essa cumplicidade. E a gente tenta levar isso para a cultura da gente dentro do projeto. Então, tem funcionado muito bem. Então, a gente aplicou isso também com a Carol e foi muito legal assim, essa experiência, né? A gente participou do culto lá, né? Que teve no Gilari, na casa dela. A gente, na verdade, tomou um café da manhã, almoçou e jantou, né? Passou o dia inteiro e foi uma experiência muito boa. Muito, muito boa mesmo. Assim, é outra coisa, né? A gente sabe que a distância atrapalha um pouco, mas foi diferencial, assim, ter esse contato, sabe? E antes de tudo, ter firmado essa amizade. Então, muito massa. Eu acho que vale muito a pena a gente olhar a primeira pessoa, olhar o coração da pessoa e ver Cristo ali e ali o projeto fluir, sabe? É muito massa. Por isso que eu digo, a gente tá orando para ter essa sensibilidade, sabe? Para Deus guiar a gente, perceber pessoas que são sinceras na sua proposta, no Evangelho. E aí a gente foi entendendo, sabe? Foi entendendo que deixa o Espírito Santo guiar, senão as coisas não vão rolar. E aí funcionou. Deixa o Mike falar, que eu falei muito também. Eu não sei também como é que tá o tempo aqui, para também não terminar tão tarde, eu não quero me estender. Perdão. É, pode. Já elogiaram o seu relógio não, o seu anel aqui do Lanterna Verde, tá, Mike? A Elininha tá aqui de olho. Top, hein? E Top, hein? isso aí. Não, tranquilo. Você falou que te perguntaram alguma coisa, Carol, para mim? Eu não entendia. Eu Sobre lembro da o pergunta. momento. Tu lembra? O Desculpa. Elbert,
Perguntou assim, qual o momento mais difícil de exceder a fé no desenvolvimento do projeto do Bando de Quadrado. Ah, tá. Bom, eu acho que quando você faz algo para Deus, você primeiro precisa entender com Ele se o que você está fazendo, de fato, está no coração dele, né? E para que isso entre no seu coração e de que forma isso vai acontecer. Quando a ideia, eu estava pensando em criar o Bando de Quadrados, a gente não ia criar algo cristão, a gente ia criar um canal nerd. Ia ser alguma coisa semelhante ao Jovem Nerd, né? Dois nerds falando sobre alguma coisa. Mas toda vez que a gente ia falar alguma coisa, nós, em roteiros, porque o Bando de Quadrados ele começou, vamos dizer assim, em 2015, só que no finalzinho de 2014 a gente já falava o que nós queríamos fazer, e foi. E demorou um baita de um processo para a gente inaugurar o canal. E, e a ideia era falar sobre coisa nerd mesmo, né? Só que tudo que a gente fazia tinha que colocar Jesus no meio. Olha, porque isso aqui faz referência com a Bíblia. Olha, isso aqui que a gente escreveu também faz referência. Eita, quer saber? Vamos montar um canal nerd cristão? Porque não adianta, cara. A gente vai falar de Jesus a qualquer hora. E em todo vídeo a gente acaba falando de Jesus. Não tem jeito. Tá no nosso DNA. A gente é crente. A gente é crente. A gente tem que falar de Jesus. Não tem jeito. Falei, tá, beleza. Como é que a gente vai montar um canal crente? A gente não sabe onde tem um canal crente. Falei, pô, não tem, né? Aí a gente procurava na internet. Na época tinha o Ronan, que fazia o blog do Gospel e Nerd. Mas não tinha canal no YouTube também. Falei, e agora? Falei, vamos fazer. Vamos pensar em alguma coisa. Aí a gente começou a usar umas perucas. Nossa, gente, não assista os primeiros vídeos do Bando de Quadrados. Por favor. Eu Por favor. lembro, Você acompanha no começo, né? sim. Meu Deus. Tinha que começar de alguma forma. A gente começou. Mas isso foi legal porque a gente foi aprendendo. E foi aprendendo com Deus. Né? A gente foi aprendendo muito e criando a nossa identidade. Né? Então, quando as pessoas começaram a descobrir o Bando de Quadrados, nosso canal Nerd Cristão, isso, a gente começou a ir para evento, começou a ir para os lugares assim, a gente ficou meio que tipo, nossa, eu não esperava que isso fosse acontecer, ou chegar a esse ponto, ou tocar as pessoas da maneira como estava tocando. E o maior de todas as coisas, uma coisa que eu e o Tato sempre conversavam muito. Mano, espero que esse negócio não sobe ao nosso coração. Por mais que Deus esteja nesse projeto, a gente vê pessoas sendo tocadas, a gente indo para os eventos, sendo convidado para participar de eventos que é seculares, a gente colocava esses eventos como sendo um nosso campo missionário. Aí a gente percebia, como a gente teve bastante amizades assim, né, com algumas pessoas, e a gente percebeu um pouco do ego, né? Aí eu falei assim, mano, eu não quero crescer para ficar igual a fulano, sabe? Não criticando nem nada, mas são coisas que nos chamavam a atenção. E a gente falava, eu não quero chegar a esse ponto. Eu quero chegar, eu quero ser, eu falei assim, eu falo assim pro Tato, e o Tato também reforça muito isso. A gente tem essa sinergia, a gente tem essa conversa assim sempre. E fala assim, eu não quero que suba o meu coração, eu não quero ser uma pessoa que não conversa com ninguém, sabe? Chegou num nível, eu falei, mano, não quero isso. Eu quero conversar com todo mundo, eu quero conversar com pessoas. Um cristão, ele tem que falar com pessoas, ele tem que falar de Jesus. E, assim, quando a gente pensou no Bando de Quadrados, a gente pensou também como nós vamos entrar nos lugares, né? Com o nome gospel. Então a gente já tinha pensado várias coisas, nerd gospel, crente nerd, não, Bando de Quadrados. Por quê? Porque a gente era chamado de quadrado, ele tá na escola por ser nerd, e também pelos amigos por ser cristão. Então, tipo, sendo nerd a gente era quadrado, sendo cristão a gente era quadrado, então a gente juntou tudo e fizemos um bando de quadrado. Pensava, vamos fazer um bando de quadrado? Vamos. E é legal porque esse nome é um nome neutro. É um pouco difícil fazer um merchan, assim, com um nome, mas o bando de quadrados não leva um gospel no nome. Então isso já nos levava para certos eventos, nos abriu várias portas.
Inclusive, o nome foi um nome assim, dado por Deus mesmo, porque a gente não sabia o que falar. A gente não sabia qual nome dar, né? E nem com que público falar. Aí quando veio o Bando de Quadrados, eu falei, mano, Bando de Quadrados é bem interessante, mas porque a gente pensou omelete. Quando você fala em omelete, você pensa em alguma coisa de comida, né? Mas é um site de cultura pop, né? Então você fala assim, pô, por que não alguma coisa também não associado ou um nome tipo nerd, crente, crente nerd, nerd cristão, tal, não pegar isso, pegar esses termos, né? Vamos tentar crescer dessa uma forma diferente, porque o mundo já separa, né, o cristão de alguns projetos e tudo mais. Com o nome do Bando de Quadrados, a gente consegue ir para esses lugares e consegue até levar Jesus. Cara, é bacana. É sensacional a forma como Deus age, a forma como Deus... Não sei se eu consegui responder a pergunta do pessoal aí, tá? Mas foi isso, praticamente, como o Bando de Quadrados começou, né? Foi para fazer um projeto nerd, acabou virando nerd cristão e criou-se um nome bem assim, bem diferente para a gente conseguir entrar nos lugares. É uma coisa interessante que o Mike falou, é porque eu também, como eu já, gente, eu esqueci de falar desse detalhe, né? Eu, antes de me converter, eu já fui ateia, já fui agnóstica, eu não acreditava nas coisas espiritual e tudo mais. Então, quando Deus deu o projeto, né, assim, de fazer quadrinho e tal, eu não queria uma coisa que fosse jogada na minha cara, que era cristã. Eu penso assim, o meu público, eu queria me pôr no lugar. Você se põe no lugar do público que você quer alcançar. Você quer que imponham algo que a pessoa não acredita para você? É um saco, não é verdade? Então, assim, os meninos são igual o Jordan, o Elbert, ele, eu não sei se são cristãos, assim, desde pequeno, né? Eu não fui. Então, para mim, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho da Cruz, o Senhor tinha preparado já o terreno para que eu recebesse a mensagem. Eu acredito que se eu tivesse talvez ouvido qualquer outra hora, eu não teria recebido, né, no meu coração. Mas será que o Mike está ouvindo a gente? Não sei. Você está ouvindo, Mike? A gente agora? Ah, você tá no fone. Então, Sim, eu tava ouvindo vocês. É que assim, tá. eu falei tanto que minha garganta secou. Aí eu fui ele pegar uma aguinha ali, tá, gente? Ah, Desculpa aí pela ausência. eu, Eu não quis eu interromper coloquei a você na água hora que eu aqui. saí. Eu coloquei aqui a arrebatada. A água aqui do lado, porque eu sei que também dá sede, né? Então eu queria, assim, poder alcançar não só os cristãos. Não, o objetivo nosso não é alcançar só os cristãos, mas as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Pessoas que estão distantes de Deus, ateus, LGBTs, pessoas que talvez sejam amantes de quadrinhos, mas não se identificam com religiões, ou, tipo, pessoas que curtem mangás, né, e tudo mais. E aí eu pensei assim, eu quero algo que possa alcançar essas pessoas, né? E claro que foi um processo, né, de oração, o Senhor entregando as ideias, né? Até hoje é assim, eu e o Jordan Hora, a gente compartilha um com o outro o que a gente vai fazer, mas a ideia da história já está definida, assim, né? O final a gente já tem pronto e tudo mais. Só que desde o começo a minha ideia era essa, né? Tipo, igual com C.S. Lewis com Crônicas de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia, eu não acredito que Crônicas de Nárnia é panfletária, assim, na mensagem do Evangelho, mas eu assisti Crônicas de Nárnia antes de converter e depois, quando eu assisti depois, o negócio explodiu, assim, dentro de mim, sabe? Então, por mais que o filme for produzido pela Disney, né, a essência ali continuou, entendeu? A mensagem foi entregue, né, de alguma forma. E com Bálsamos, a gente queria isso também. E aquele sonho, né, que o Jorge até falou, que eu já falei pra ele, que eu não sabia o que tinha falado. Esse sonho eu tive bem na época que eu estava conversando muito com a Sara e com uma outra amiga minha que mora nos Estados Unidos hoje, a Karina, né? Que ela investiu muito financeiramente na minha vida, assim, na época. Tava bem complicado. Mas eu lembro desse sonho que eu tive. Eu lembro que eu não vou falar especificamente, mas eu estava com muito medo de um grupo específico de pessoas na época. E aí Deus mostrava
para mim que não era para eu ter medo e que essas pessoas que eu estava tendo medo me ajudaram a chegar num objetivo lá que eu estava buscando, né? E eu via pessoas universitárias, né? Pessoas que com problemas de identidade e tudo mais, assim, esse sonho eu consigo lembrar até das cores dele, tudo, assim. E eu lembro, né, da última etapa do sonho que eu estava um evento, assim, de quadrinhos, só que eu não estava sentada na mesa, né, do Bálsamo. Ele estava lá exposto, né? Eu via ele sendo vendido, e aí eu lembro que eu vi o bottom, né? Pior que não tá aqui perto, podia ter pegado. Eu vi um bottom de uma arte que eu fiz especificamente. Eu até mandei fazer esse bottom com o rosto do Reitan que eu vi no sonho, né? E aí eu pensei assim, não, na época eu tava com medo de começar, mas o Deus já tinha me mostrado que o projeto já tinha sido executado, já estava sendo vendido, né? E que eu não precisava ter medo das pessoas. Na época eu tava com medo das pessoas ainda para produzir, sabe? Medo da retaliação, né? E tudo mais, por ser cristã e tudo mais, aquela coisa assim, de novo convertido, né? Bitolado, de novo convertido. Então, Deus deu esse sonho e ali eu não fiquei mais com medo. E Deus, até o Luffy chegou na live. Ai, ai, o Elbert é uma comédia, gente. O Elbert, ninguém fica triste perto dele, assim. Então, esse foi um dos sonhos que eu tive bem no começo, né? Eu não sou muito de sonhar com bálsamos, né? Na verdade, eu sou bem lúcida, assim, com o projeto. Eu não sei se o Jordan já sonhou, ele foi que sonhou esses tempos aí, não lembro direito o que foi. É. Mas esse foi um dos testemunhos de sonho que eu tive mesmo, do projeto. Tirando também pessoas, né? Que se aproximaram, pessoas de vários tipos diferentes, nem se compactou com o cristianismo, lendo, né, o projeto, né, acompanhando, apoiando financeiramente, né? Claro que na igreja eu também tenho tido muito assim, o pessoal da minha igreja, congrego na igreja Videira, né, aqui de Goiânia, para quem eu já apresentei, é muito receptivo, né, com ora, né, o pastor também meu tá orando sobre isso e tudo mais. Quer falar alguma coisa, Jordan? Não, tranquilo não, tá legal aí Tranquilo. a explicação. Se eu falar sobre sonhar, eu sonho muito acordado, né? Eu sou muito acordado, eu Eita, fico tem sonho. multitasking acordado. Então, eu tenho até que escrever essas coisas, experiências que eu tenho tido com Bálsamo, porque é muita coisa. Mas duas coisas em especial que eu queria compartilhar, né, antes da gente comentar mais sobre a campanha do Bálsamo, que acho que a gente nem comentou direito sobre a campanha, a gente está contando testemunhos, que eu falei que hoje eu ia contar testemunho aqui na live. Fala aí, Jordan, você quer falar? Isso. Não, né, já que tocou no assunto sobre a campanha, eu vou aproveitar que todo mundo que está aqui na live, eu sei que algumas pessoas que estão aqui já apoiaram o projeto. E assim, pessoal, só está faltando 4% para a gente fechar o dia de hoje 50%. Se a gente fechar o dia de hoje 50%, significa que foram 4 dias, né, de campanha e a gente chegando na metade da meta. Então, assim, algo não orgânico, assim, algo surpreendente, né? Já ter chegado em 44 já foi uma grande vitória. Então, assim, quem está assistindo a live agora, nesse momento, puder ir na bio do Instagram de Bálsamo ou da gente, do Cultura, e ir lá para a página do projeto, vocês vão ver lá formas de apoiar a campanha no Catarse e tipo, escolher. Pessoal, desculpa interromper, eu vou me arrebatar um pouquinho, mas já volto. Vai falando aí. Tá ok. Tá ok. Então, o que acontece, pessoal? Você vai na bio, no Instagram da Carol, né, que é Bálsamos Home, ou da gente do Cultura, você indo lá na bio, você consegue ser redirecionado para a página da campanha. Então, assim, falta muito pouco para a gente chegar na metade. O projeto está sendo mantido lá como um projeto de destaque ainda, pelo Catarse.
Assim, entre tantos outros projetos, ele está lá com o projeto de destaque. A gente fez uma análise ontem, ele estava no top 5 de projetos, né? Eita, perdão, está em 46. Então, assim, eu falei 4%, né? Está em 46%. Então, falta só 4% para a gente chegar nos 50%. Então, se você puder estar ajudando a gente, sua ajuda vai ser muito bem-vinda. É um projeto que é tanto de quem está apoiando, de tanto que a gente está produzindo, porque é um crowdfunding, né? É, é um projeto que só é viabilizado a partir se as pessoas realmente curtem a proposta. Não é como na indústria cinematográfica, né? Que os executivos aprovam o projeto, soltam a grana, viabiliza, e nem sempre aquilo comunica coisas legais para a gente. Então, assim, você tem a chance de estar investindo em um projeto que realmente ele sirva como algo como cumprir uma proposta desse meio cultural, né, de falar do amor de Deus, de comunicar a tantos grupos, né, que às vezes a gente vê como inacessíveis. Então, é uma oportunidade. Você não está dando só oportunidade para um HQ ser impressa. Você não está dando uma oportunidade para o meu nome de Carol, ser estampado em algum lugar, o reconhecimento. Na verdade, você está dando uma chance para uma obra falar o coração de muitas pessoas. Então você está viabilizando uma obra que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, é, é, é basicamente isso. Quando você apoia o projeto, você está viabilizando isso. Então, além, eu não posso, se eu for deixar, não posso deixar de lado de mencionar que além que é uma forma de você estar incentivando o mercado interno, né, de quadrinhos produzido por autores independentes, que tem muita qualidade, não deixa a desejar diante de obras estrangeiras que a gente importa para cá. Então, assim, tem tanto o viés da questão de abençoar vidas, quanto de fomentar a produção independente nacional e com que ela ganhe realmente o destaque devido, porque são obras desse tipo que mostram a qualidade do que o povo brasileiro é capaz de fazer e que, como nós cristãos, podemos apresentar o que a gente acredita, né, através das escrituras. Então, vão lá na bio e que vocês possam apoiar, né, o projeto. Falta bem pouquinho. Se vocês puderem ajudar a gente conseguir fechar essa semana em 50% vai ser uma grande conquista, beleza? E obrigado aí por dar essa oportunidade aí pro Merchan, não poder deixar de fora. Uma coisa bem interessante para complementar o que você falou, para você ver, né, como a importância de um quadrinho cristão. Não sei se a maioria de vocês sabe, ou acredito que alguns de vocês devem saber, na década de 90, a Marvel só não faliu porque ela começou a produzir quadrinhos cristãos, na década de 90. Não sei se foi durante 2 ou 3 anos, não me recordo o tempo, o período que foi feito isso, mas a Marvel, ela publicava, ela tinha um selo com quadrinhos cristãos. Então, assim, isso ajudou a Marvel a não fechar as portas 100% na década de 90, porque a DC ela era bem mais forte do que a Marvel, né, num determinado período, né, principalmente na década de 90, e a Marvel, para se segurar e sustentar, os quadrinhos cristãos que ela produziu ajudou eles. Então, assim, olha só que interessante isso. Hoje, considerada uma das maiores empresas da cultura nerd, aí, né, a Marvel, né, com seus heróis e tudo mais, chegou um período da sua vida para não fechar as portas, ela desenvolveu quadrinhos cristãos. E isso ajudou muito a Marvel. Então, assim, quadrinho cristão, não sei o quê, não sei... Galera, investe. Investe naquilo que é nosso. Investe naquilo em pessoas que estão fazendo algo para Deus. A gente precisa parar de só valorizar os de fora. Parar de valorizar só quem é famosinho. Vamos valorizar os artistas independentes, né? E tem muito trabalho maravilhoso. O Marcos estava aqui agora de pouco, não sei se ainda está, mas o Marcos também, ele trabalha com
desenvolvimento de quadrinhos, vou falar do amigo Jesus aqui, a Caroline, enfim, tantas outras pessoas que fazem um projeto tão bacana de quadrinhos cristãos independentes e está aí sempre fazendo e levando o evangelho, muitas vezes passa despercebido porque a gente prefere investir lá fora. Vamos investir nas pessoas aqui do nosso país que tem muita coisa legal, muita coisa bacana e que isso vai fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Porque você não está só investindo na Caroline ou na cultura bíblica, você está investindo num projeto, numa obra onde vidas serão alcançadas. Isso, por si só, já é sensacional. O pessoal falou que Mike, tem mais tá travado. tá dando uma travadinha assim, tá dando um delay nela. Sim. Mas vocês conseguiram me ouvir bem? Deu pra ouvir. Deu pra ouvir. Podcast. Esse Alberto é muita onda. Ele falou podcast no sentido de que quando tá sem imagem, fica só o áudio, é um podcast. Ele tava assistindo desenho hoje, aí ele tava no computador. Aí tu tá assistindo esse desenho? Aí ele, não, é um podcast do desenho. Porque ele tava no computador e escutando. Albert tem várias piadas do tipo. Ai. Mas, pessoal, é isso. A gente falou exatamente sobre esse assunto na live de segunda do Estúdio Harmon, né? Que lá o Gessé, ele publica todos os quadrinhos que ele publica são nacionais. Então, as pessoas não. Eu vejo que tem muita gente que não tem dificuldade, né, em investir no quadrinho lá favorito dela, né, da Marvel lá e tudo mais, pagam caríssimo no encadernado lá, é 70, 80 reais no graphic novel. Jordan, que tá mais acostumado com o quadrinho americano, ele sabe o quanto que tá caro, assim, né, e tudo mais. E a gente, né, a gente não tem fundos para produzir o projeto, então é muito difícil, né? Junta as críticas, junta muita gente que fala palavras contrárias, a gente se mantém em pé devido ao seu ministério, né? Ao chamado de Deus em relação ao projeto, mas não é fácil. Então, o financeiro, né, também faz parte, né, como se diz, da obra que o cristão deve fazer. Por isso que a gente contribui na igreja. Então, os projetos também precisam, né, de contribuição. Porque nada vai vir de graça, né? Tudo bem que eu comecei a publicar, né, o projeto online, né? Mas chega um momento que a gente não consegue se manter se não tiver uma pessoa investindo no projeto. E para imprimir, né, o Bálsamos também a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, porque imprimir quadrinhos não está barato, né? O papel subiu muito, mas nós cremos que o Senhor já deu, né? A gente só precisa que as pessoas sejam usadas para estar aí apoiando, divulgando. Ó, o JB Arts entrou. Entrou essa galera aí que desenha bem pra caramba. Então, estejam aí, vamos lá na link na bio, né? Apoiem. Nós estamos fazendo um preço camarada, né? Na edição impressa. Eu acredito que ninguém vai comprar um mangá tipo da Panini por 30 reais, por 35, né? Porque nossa promoção acabou ontem. Né, Jordan? A gente fez uma promoção zona aí de 100, a gente conseguiu vender 100 unidades, né? Por 100 reais, por 30 reais, e hoje ainda continua bem em conta. 35 você já adquire sua edição com frete já incluso, não precisa pagar frete. E com dedicatória também, que muita gente tá me cobrando, né? Dedicatória. Eu falei assim, calma, gente, vai ter dedicatória sim. Opa, aí, espera aí, R$ 35 com dedicatória? Com dedicatória. Tá barato. Investe, pessoal. Investe que vale a pena, pessoal. A minha imagem ainda tá travada? Tô travada ainda? O seu tá um pouquinho assim, travando.
Mas dá pra ouvir. Ah, Dá pra ouvir. que bom. Qualquer coisa eu desligo minha câmera aqui. Se o pessoal ficar vendo minha careta travada, assim, eu assisto também. A campanha, gente, vai durar 2 meses, né? Ela ainda tem muita caminhada para. A gente está fazendo um apelo assim que a gente quer bater a meta o mais rápido possível para a gente poder planejar outras coisas, né, para o projeto, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Jordan? Não, acho que eu consegui hoje desenvolver tudo que eu mente, a não ser que tenha alguma pergunta, alguma coisa a mais, mas achei assim um bate-papo muito legal. Ter revisto, né, o Mike mais uma vez foi algo assim, foi nostálgico de uma certa forma, porque sem querer você faz um contraponto, né, assim, né, de um processo e você está em outro momento, sabe? Ali está no momento de entender a proposta da gente. E agora a gente está aqui, né, discutindo um projeto que está em campanha e tal. Então, que bênção, cara, e contando, né, com a ajuda dele aqui divulgando. Então, que massa, assim, ter parado, tá, nessa oportunidade aqui. É, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Deixa eu ver aqui. Guerreiros da Tempestade. Eu nem sei que quadrinho é esse, gente. Mandei um beijo para minha filhota Melissa. Beijo, Melissa, filhotinha aí do Josir. Ixi, deu uma travada bem na hora. Beijo para a filhota dele aí. Antigo. Ah, então é na época mais antiga, então. Será que o Mike travou de vez? Ah, não, tá mim. Não, eu só tô aqui, gente. Tô aqui. Só tô esperando vocês falar. Olha, agora acho que vamos aí sugerir alguma coisa aí, o pessoal mandar pergunta, né? Que a gente já tá finalizando, né? Se a galera tiver alguma pergunta referente a alguma coisa ligada a quadrinhos e cristianismo, pode falar, gente. Tá? Eu tô aqui, não foi arrebatado ainda não. Tá? Ainda estou aqui. De vez em quando eu sumo, desapareço, eu travo, só para só para causar só. Mas Sim, né? pode falar. Pode falar. Desculpa, né? A gente tá aqui na live, né? Mas como você bem citou, né? Tem o Marcos Oliveira, tem o Josié, né? Que tá falando aí também, né? Que tem também produções na quadrinhos também. Tem o Rafael Loures também. Todos eles são cristãos e produzem quadrinhos, né? Com essa pegada cristã. Então, então, como é que se diz? Vocês podem estar lendo, né? Compartilhando e apoiando o projeto desse tipo. E o Theo José colocou aí, né, o site do Guerra dos Reinos para vocês estarem aí apoiando, né, também. Vale muito a pena. E leio também o Missionário da Galáxia, é bem legal. É bem interessante. Não vou dar spoilers aqui. Eu achei muito, muito bom. Quando eu li também. Eu li online. Acompanha tudinho. Mendes, mas você adquire muitos quadrinhos nacionais atuais? Tem muita coisa que não perde para o pessoal de fora. E assim, a gente tem que entender que quadrinho nacional é tudo feito na tora mesmo. A gente não tem equipe para. Lá fora é no mínimo 5, 6 pessoas para produzir um quadrinho, né? Aqui a gente tem que. A arte é tudo produzido por uma pessoa só. Revisão muitas vezes a gente tem que terceirizar, né? Roteirista é um só, lá muitas vezes tem 2, 3 roteiristas, né? E, e a arte tem muito cara aí que, tipo, tá ganhando prêmio no Japão, prêmio lá fora. É porque realmente, igual o Mike falou, a divulgação é muito pouca, o pessoal não tá, assim, não tá muito afim, entendeu? De
de divulgar, eu digo, quando eu e Jordan estava querendo publicar o Bálsamos, a gente adiou um ano, né? A gente tentou várias editoras e nenhuma editora quis porque não conhece o projeto, é desconhecido. Eles não estão a fim de investir num projeto desconhecido. Eles querem publicar quadrinhos que lá fora fazem sucesso porque aqui é garantido a venda, entendeu? Então, assim, infelizmente o mercado de quadrinho no Brasil é ou você vai independente ou você faz sucesso lá fora, muitas vezes, e o pessoal publica aqui fora, que eu já vi muito artista que publica lá fora primeiro, para depois publicar aqui. Mas eu e o Jordan optamos por investir primeiro aqui, porque a gente acredita muito que o brasileiro tem potencial tanto quanto o de fora e até mais garra, né? Porque ele não tem incentivo financeiro também, entendeu? O povo quadrinista daqui é brabo, trabalha quase tudo sozinho, um país que a cultura de leitura é pouca. Então tem vários aspectos, né, que atrapalham, né? A crítica também tem muita gente muito dura, né, com nós, assim, que somos independentes, né? Já recebi muitas críticas, assim, que se não fosse a ajuda do Jordan ou do Espírito Santo, eu tinha desistido, sabe? Mas não é fácil. E outra coisa, né? Muitas vezes a questão da crítica, né? É sempre se baseando no que tem lá fora. Nunca Sim. pensando na originalidade do trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, tudo. Aí fica, mas, pô, não é legal igual um HQ do Flash, não é legal igual um HQ do Homem de Ferro. Sempre existe uma comparação com aquilo que ele vem de fora, né? Nunca alguém pega, puxa, isso tem potencial, isso é legal. Sempre parece que o parâmetro é sempre essas HQs, com exceção do Turma da Mônica, né? E Turma da Mônica é algo que assim, popularizou de uma forma grandiosa no Brasil, né? Então, sempre existem essas referências daquilo que bomba. E quando é com pessoas como independentes, pessoas que estão começando o projeto, sempre o pessoal torce um pouco o nariz, né? Infelizmente tem isso, né? Uhum. O Jordan desapareceu, ele foi arrebatado também. Eu acho que ele foi no banheiro. Pode ser, pode ser. Então, assim, realmente não é fácil, assim, a gente fala que tem vontade de desistir, realmente um dos maiores motivos é a falta de incentivo, entendeu? E a falta de incentivo, muitas vezes, é financeiro também, porque nada se faz sem né, um financeiro ali ajudando, né? Eu tenho um Apoia-se também, quem quiser dar uma olhada lá, o Apoia-se do Bálsamos, que o pessoal investe, né, lá nos Estados Unidos mesmo, a cultura desse tipo de apoio recorrente, né, todos os meses, é muito comum lá, né, os artistas que gostam de a pessoa que gosta de um artista vai lá, ajuda, né, e tudo mais, e tem artista que vive só disso mesmo, ele vive só com esses apoios recorrentes, né, e ele produz constantemente, isso eu acho sensacional. Só que aqui eu ainda não vi nenhum artista conseguir alcançar esse tipo, né? Deixa eu ver aqui. Bálsamos não perde em nada japonês, tanto arte quanto narrativa. Poxa, o Wagner, ele também é fera, né? Ele é fera nos quadrinhos que ele faz. Depois dá uma olhada aí. Ele já lançou, que eu comprei 2 títulos só dele, do Estúdio Arma, muito top. Uma coisa que é legal também é que eu percebi, muitas vezes, inclusive nós fizemos até uma matéria no site do Banho de Quadrados sobre isso. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, óbvio que existem vários eventos, mas eu vou pegar um exemplo que aconteceu na Comic Con aqui no Brasil, né? Antes da pandemia. Muitos artistas cristãos se inscreveram para ser artista Allen e tiveram a sua obra rejeitada por ter cunho religioso. Né? Então, então você percebe que tem um certo preconceito até por uma HQ que é principalmente voltado com temas bíblicos, né? Ou tem a Bíblia como como fonte de inspiração, né? Então, a XCOM, outros eventos nerds que tem por nerds e cristãos que tem por aí, eles têm que quebrar esse paradigma, abrindo sempre espaço para que artistas cristãos consigam divulgar o seu trabalho.
né? Até um banco de quadrados com um site, como citamos aqui no começo da live, no ano passado, lá em agosto do ano passado, a gente conversou com a Caroline, para falar um pouco do trabalho dela, né? E fizemos uma matéria falando sobre o bálsamo. Porque é importante a gente divulgar e mostrar, né? Isso para todo mundo, né? E ela também teve um material como referência de algum site que está falando sobre um projeto. Isso é bom, isso é referência. E isso acaba ganhando uma repercussão. Então, a gente percebe, óbvio que eu citei aqui a Comic Con, né, nessa questão de não abrir portas para HQs que tenham conteúdo cristão junto, né, mas tem outros eventos que acabam abrindo portas, né, a Anime Friends, a Mega Café, que é aqui em Campinas, tem a UP em São Paulo, a UP ABC, enfim, existem alguns eventos que acabam abrindo espaço para articiá-la e divulgar o seu trabalho. E tem sido uma fonte muito interessante para as pessoas conhecerem trabalhos novos, né? Então, tem bastante artista brasileiro fazendo coisa boa. Tá? Então é importante a gente, né, investir sempre dos da casa, né? Valorizar a prata da casa, né? E a gente investir no Bálsamo, que é uma HQ que tem um grande potencial, tanto em seu roteiro como em sua arte, e traz uma coisa bem diferenciada. Meu, R$ 35 tá barato. Tá barato, não é barato que qualquer HQ que você possa comprar aí, que você muitas vezes você compra e acaba não gostando. E eu garanto para você, do Bálsamo, você vai curtir pra caramba, porque é feito com muito carinho, com muito amor e pensado muito bem assim, em tudo. Tem um pessoal por trás, assim, como a Caroline, como o Jordan, trabalhando, o Elbert e tudo, fazendo para ficar um negócio muito bacana. E vocês não vão se arrepender. Invistam mesmo no artista brasileiro e principalmente cristão, que tem muita coisa legal. Olha aí o Atos do Reino, que falou assim que acredita que Bálsamo vai virar animação futuramente. Muita gente fala isso, né? Ai, eu sou meio incrédula, gente. Mas orem aí para o projeto alcançar lugares que só em sonho mesmo para Deus me dar revelação, né? Porque não é fácil mesmo, né, Jordan? Da gente ver o projeto da gente. Assim, a gente tem que ter realmente visão, né? Porque as circunstâncias não cooperam mesmo, assim. Mas Deus tem mostrado, né, nesses 4 dias de campanha, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nós estamos com 57,11%. 4 dias, gente. A gente conseguiu bater 47% da meta, né? 4 dias. Tem muito projeto aí que fica assim, tem que pagar merchan e tudo mais, e a gente conseguiu tudo no orgânico, né? E isso, se não for mover a mão de Deus movendo, eu não sei o que dizer. Né, ontem até uma amiga minha, que ela é de São Paulo, ela é artista também, ela falou assim, que toda vez que vê uma publicação de Bálsamo na timeline dela, ela ora. Ela falou assim, Senhor Jesus, que venha bater a meta o mais rápido possível, que eu quero esse negócio aqui em casa, né? E ela, desde quando eu comecei o Bálsamo, fiz uma lojinha para vender assim, artes mesmo, os personagens, ela compra. Ela compra bottom, compra adesivo, né? E é muito bom ver pessoas assim do teu próprio país mesmo investindo, acreditando, né, no projeto e tudo mais. E isso é muito gratificante. É só nós cristãos de todo o país se juntar e criar eventos, uma editora ou até um estúdio. Tem que ter eu acredito que tem que ter um propósito, né? Não é só querer, né? A pessoa tem que ter realmente um propósito queimando ali no coração, né? A Record. Eu até já escolhi os atores já. Por incrível que pareça, eu acho interessante algumas novelas da Record. Algumas, tem umas que são muito ruins. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Carol Elbert. Eu quero postar de 50%. Pois é, gente. A gente quer postar 50% hoje. Bora apoiar aí o projeto. Vamos aí.
repete aí, gente, que se trata aí, o Catarse, como que ele funciona, que às vezes a pessoa não entende também, né? Às vezes a pessoa acha que é uma vaquinha, mas na verdade não é. Ele é uma pré-vendona, assim, bem antes, né, de ser produzido, assim. Fala, gente, então muda aí. Fala, Joda. Cadê É porque eu tava tirando o mudo aqui. Eita. Isso, ele Eu tô deixando você ler. onde você viabiliza a impressão da obra e adquirindo, né? Que na verdade já garantindo a obra antes dela ser rodada na gráfica. Então funciona dessa forma. Você viabiliza a obra, né? Você acredita nela, você vê toda essa proposta e aí você viabiliza. Então funciona dessa forma o Catarse. Aí você escolhe qual o tipo de recompensa é mais compatível. Aí você geralmente ganha um brinde, né? Você ganha um marca-texto, você ganha um pôster, camisa, chaveiro, adesivo. Então assim, tem vários tipos de brinde lá. Arte, arte personalizada, tem lá uma desse tipo. Também tem um artbook digital. Então tem várias recompensas. Então só basta você escolher a sua e e é isso, né? E você que não está podendo apoiar agora, eu dou uma dica para você. Você pode estar indicando para os seus amigos e fazer aquele momentozinho nessa reta final do dia de hoje. Pessoal, quem tiver dinheiro aí, quem quiser puder ajudar, vamos ajudar o pessoal do Bálsamos aí a bater 50%. Vamos fazer aí, vamos fazer esse movimento aí para ver se a gente consegue fechar hoje, né, essa meta. A gente está insistindo muito, a gente sabe, né, se vai ser bem se Deus quiser, mas a gente está contando com todos os esforços assim. E é basicamente isso, né? É pedindo, reforçando, fazendo, esforçando. Catarse é isso, Catarse é batalha, ainda mais no orgânico, né? É bem pesado, é bem. E as metas da gente não são das mais ousadas que estão lá na página, porque a gente barateou demais o acesso à HQ. Então, a gente conseguiu reduzir praticamente pela metade o custo da HQ. A gente fez umas parcerias aí para poder baixar mesmo. Então, para tornar acessível, porque a gente acredita que a HQ vai ser lida pela galera. É a galera que a gente não quis elitizar demais o acesso, sabe? O acesso ao HQ, porque a ideia é que as pessoas leiam mesmo, tenham acesso a isso aí, consigam realmente ter nas suas mãos, sabe? Você tem, como o Carol falou lá no começo da live, né? Tem HQ aí que é 80, 60 reais. Nem sempre traz aquele padrão de qualidade e tal. E aí, como eu falei, você vai estar viabilizando uma obra que está abençoando vidas ainda mais por um preço que, como bem falaram aí também nos comentários, né? É mais barato do que um combo de determinados lanches aí. Então, assim, vamos lá, né? Vamos investir. Mas, assim, os pedidos, né, e os reforços ficam por aqui. Se vocês puderem, após a live encerrar, reforçar bastante contundência, a gente vai ficar muito grato, né? Porque vai ser meio que um recorde pessoal para a gente, né? E conseguir fazer isso atingir os 50% na metade na metade da campanha, né? 4 dias hoje. Então, assim, vai ser muito bom. E é isso, né? Deixa aí o Mike falar, eu falei muito. Não, é o que eu estava falando até um pouco antes e que o Jordan reforçou. Vamos investir em pessoas que têm um propósito. E o Bálsamos, ele traz isso. Né? É um projeto, né, feito pela Caroline, com a equipe da cultura bíblica, e eles têm colocado o coração nisso, têm colocado Deus nesse propósito. E você investindo nesse projeto, é aquilo que acabamos de falar. Você não vai estar só abençoando a vida deles, o projeto deles, você vai estar abençoando vidas. Porque vidas vão estar lendo, pessoas vão estar lendo. Talvez você está aqui e fale, pô, eu não sou muito fã de quadrinhos, mas investe e se você receber o material, doa para alguém que gosta. Faz isso pensando talvez no seu sobrinho que gosta de ler uma HQ, para o seu filho que gosta de ler uma HQ, para um amigo seu que gosta de ler HQ.
Por que não presenteá-lo? Por que nós não podemos também pensar no nosso próximo? Já que o propósito é evangelizar, por que não usar o bálsamo como uma ferramenta, né? Então, se você não tem desculpa. Você investindo no projeto do Bálsamos, e você pode usar o HQ como uma ferramenta de evangelização, se você quiser. Tudo bem que foi falado aqui que o Bálsamo não é panfletagem, obviamente não é mesmo. Só que ele consegue trazer em sua essência muita referência à cultura bíblica dentro dela. Então, é legal isso. Então, investe naquilo que é do reino. Investe em pessoas que querem levar o reino. E você, Deus só tem como abrir portas na sua vida. Porque aquele que investe nas obras do Senhor, aquele que investe em projetos que é do Senhor, Deus abençoa. Verdade, verdadeira. Gente, eu só vou agradecer mesmo pela essa oportunidade. A Elidiana até mandou aqui 2 horas de live. Eu falei, eu teria muito mais assunto, viu? Se a gente pudesse aguentar, que a gente tá meio quebrado essa semana. Tá, ó, pauleira de segunda-feira, né, Jordan? Ou eu tô me recuperando ainda dessa gripe aí, ainda tô meio lá, meio cá. Eu ia pro tratamento, eu ia fazer a live de hoje, e não vi isso, porque realmente tava fazendo em casa mesmo. Eu pensei que ia ser de ferro, né? Ia aguentar fazer tudo. Mas tô em casa, fazendo aqui a live. Ah, Carol, Ixi, agora não tô ouvindo ninguém. tá me ouvindo? Tá dando um eco eterno. Eita. Agora parou. Parou. Aquele silêncio, sem ninguém falando. Oh, que isso? Bom, Vamos. eu acho que se ninguém tem mais perguntas, a gente pode encerrar, né? E eu, assim, com últimas palavras aqui, eu posso dizer que eu não vejo a hora de ver Bálsamos na impressão, em físico, pegar, assim, entendeu? Eu acho que isso aí, vai ser sensacional, é um material muito bacana, é um trabalho muito 10, então acredito que vai ser demais esse projeto. Então, se você está aqui novamente, invista no projeto que você vai ser abençoado. Amém, isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade, né, de ser ouvida, né? Que a gente, artista, a gente não fala muito, não. Mas quando a gente tem a oportunidade, ó. Então, vocês podem encerrar aí que eu tô zero aqui de palavras. O Vitor entrou. E Vitor? Obrigado também. E que Deus abençoe. Doutora Carol. Desejo uma boa noite para vocês também. E vamos embora, né? Com a campanha. Na próxima oportunidade a gente está aqui para colaborar com que outra forma também. Forte abraço para vocês aí, mais uma vez aí. Eu também quero agradecer muito o convite para estar aqui falando com vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, estar com a Caroline, estar com o pessoal da Cultura Bíblica. Obrigado por ter chamado, tá? Em nome do Tato também, que não pôde estar aqui essa noite. Nesse horário agora ele já está trabalhando, mas, assim, eu só tenho a dizer que esse projeto do Boston vai ser bênção. Eu acredito nesse projeto. Eu, quando vi pela primeira vez, vi que é bacana e, assim, vai ser demais. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpa por estar falando muito aqui, tá? Mas obrigado mesmo de coração. E no que precisar do Bando de Quadrados, vocês podem contar com a gente, tá bom? Obrigada.
Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí. Tamo junto. Valeu. Forte abraço. Até mais, gente.